O Neymar é conhecido pelos seus dribles humilhantes. Não tem como, o menino Ney é embaçado demais. Mas não é porque ele humilha geral em campo que nunca humilharam ele. Até porque o forte do Neymar é o drible e não a marcação. Mas o pior dessa história toda é que quem humilhou Neymar em um treino da seleção foi um moleque que jogava no Cruzeiro. O problema mesmo é o que aconteceu com a carreira desse garoto, depois do lance mágico pra cima do Ney. Deixa seu like aí de cara e veja o que aconteceu com ele depois de humilhar Neymar. O técnico da seleção, o nosso querido Tite da Massa, sempre aproveita uma chance ou outra para levar um garoto que está fazendo sucesso nas categorias de base para treinar com a seleção principal. E há algum tempo atrás, surgiu a oportunidade de levar um monte de garotos para a seleção, por causa dos calendários europeus e sul-americanos. E nessa daí, um garoto do Cruzeiro chamado Everton foi convocado. Claro que jogar com craques como Neymar, Dani Alves e Marquinhos é uma honra para qualquer jogador, e obviamente o Everton ficou empolgado. Mas ele mal podia imaginar o que aconteceria em um de seus treinos pela seleção. Bola rolada para ele na lateral, Neymar veio seco para pegar a bola, e a jovem promessa da Raposa mete uma sainha no Ney. Fazer o quê, né? Até craques mundiais são driblados de vez em quando. Mas Neymar não levou na esportiva, e logo em sequência segurou o colete do garoto para ele não completar o drible. Essa é uma daquelas regras universais do futebol. Se não completar a sainha, ela não vale, né? Obviamente, o lance foi parado e foi marcada uma falta. Tudo foi gravado, como você já deve ter percebido. E o problema é que essa falta do Neymar, que nem cumprimentou o Everton depois nem nada, não pegou muito bem. No dia seguinte, vários programas esportivos comentaram o lance, dizendo que Neymar foi infantil na ocasião. E assim, a gente sabe como são esses programas esportivos, né? Pegam uma coisa pequenininha e transformam num problema gigantesco. Mas o que pegou mesmo no lance é que logo após o drible e a falta de Neymar, o Everton foi trocado de time. Assim, mal deu tempo de bater a falta, e o Everton já tirou o colete e passou a jogar do lado do Neymar. E aí ficou aquela impressão de que estavam tentando proteger o Neymar na frente das câmeras, ou algo assim. Um repórter da Fox Sports na época, chamado Ricardo Ley, comentou o caso dizendo o seguinte: o Neymar agiu como um jogador sub-20 ao chegar afobado para marcar o Everton. Depois da caneta, reagiu como a maioria dos seus adversários. Puxou o colete, teve o cuidado de não pisar no lateral do Cruzeiro, mas não fez nenhuma reclamação sugerindo cai-cai. Pra mim, a mesma atitude de Neymar a gente vê em qualquer pelada. É normal. Estranho é trocar o Everton de time logo depois da sequência. Seria para evitar um novo combate do ex-capitão da seleção com o fã de Daniel Alves. Bom, não importa se aquilo foi para tentar proteger o Neymar ou não, a verdade é que não deu certo, porque além dos programas esportivos, uma galera nas redes sociais começou a comentar o lance, zombando do Neymar. E as coisas já não estavam muito boas para o craque do PSG. Pouco tempo antes dessa convocação para a seleção, Neymar se envolveu numa confusão com um fã e até foi flagrado dando um soco no torcedor. E aí já sabe, né? Uma coisa junta com a outra. E de repente estava todo mundo falando mal do Neymar. O comportamento de Neymar chamou mais uma vez a atenção do mundo inteiro. O brasileiro pode pegar até 8 jogos de suspensão por ter agredido um torcedor na França. Mas no fim das contas, quem se deu mal mesmo com essa situação foi o garoto Everton. Até aquele momento ele estava jogando muita bola. Ele foi revelado pelo Internacional, mas como o Colorado estava com os problemas financeiros, eles preferiram não manter o jogador e o venderam. Depois de passar por uns times menores, ele foi parar nas categorias de base do Cruzeiro e lá ele brilhou demais. Pela Copa do Brasil Sub-20, o lateral jogou muita bola e mereceu a convocação. E se ele já estava avisado por causa da convocação, depois que o drible em cima do Neymar viralizou, o moleque ficou famoso. O superintendente da base do Cruzeiro foi chamado para entrevistas, e quando foi perguntado o que ele achava da opinião de algumas pessoas, que diziam que o Everton foi desrespeitoso com o Neymar no lance, ele disse o seguinte: ele foi convocado para treinar junto à seleção pela qualidade apresentada na Copa do Brasil Sub-20, que o Cruzeiro infelizmente acabou perdendo para o Palmeiras nos pênaltis. Mas para nós, é uma satisfação ver que ele teve a desenvoltura e liberdade de executar o jogo dele mesmo em um treino com a seleção principal, com jogadores de extrema qualidade como o Neymar. Foi um lance de categoria, que realmente ele tem o costume de fazer, não só nos treinos, como também nos jogos. Foi uma jogada natural, não foi um desmerecimento.
foi a alternativa que ele teve para sair com a bola. E assim, isso é bem verdade, né? Sainha é coisa de jogo e vida que segue. Depois desse treino aí, o Everton foi chamado de volta para o Cruzeiro, pois o time estava passando por um momento bem importante na temporada. Ele acabou nem sendo usado no jogo e, no fim das contas, só perdeu a chance de treinar mais um pouco com os craques da seleção. Alguns ainda disseram que ele só voltou para o Cruzeiro por causa dessa polêmica envolvendo o Neymar, mas sinceramente eu acho que isso são só boatos mesmo. O Everton ainda chegou a ficar uns meses na Raposa, mas acabou entrando em apenas 5 partidas. Depois disso, foi vendido para o Bragantino. Lá ele chegou e fez parte daquele elenco que conseguiu o vice na Sul-Americana e levou o clube paulista pela primeira vez para a Libertadores. Depois disso, ele passou ainda por um empréstimo no Vasco da Gama e recentemente foi vendido para o Internacional, voltando ao clube em que ele jogou há muito tempo atrás nas categorias de base. Mas assim, por mais que até agora o Everton esteja fazendo uma boa carreira, a verdade é que ele não explodiu como muitos imaginavam. Hoje em dia, o Everton tem 23 anos, então ele podia facilmente estar sendo disputado por times europeus ou até pela elite do futebol brasileiro. E não que eu esteja falando que o Inter não faz parte dos grandes clubes do Brasil. Na verdade, eles fizeram uma grande campanha no Brasileirão e tem tudo para montar um time competitivo para a próxima temporada. O ponto é que a contratação do Everton passou meio que despercebida por grande parte da torcida. Ele está longe de ter toda aquela fama que teve quando foi convocado ou quando deu uma sainha no Neymar. Já com o menino Ney, a história é diferente. O cara continuou no PSG e, apesar de ainda se envolver em algumas polêmicas, ele ainda é um dos melhores do mundo na sua posição. Aliás, o Neymar é um dos melhores em até mais de uma posição no ataque, né? E esse ano em especial, o adulto Ney tá motivado. É ano de Copa do Mundo e dá pra ver que o Neymar tá totalmente focado no PSG. E se você tá tão confiante no Hexa que nem eu, deixa o seu like no vídeo e aproveita para se inscrever também se não for inscrito. E falando em Neymar, não é só a mídia que arruma um jeitinho de falar mal do craque de vez em quando. Na verdade, a Nike não vai com a cara do Neymar por causa de uns probleminhas que eles tiveram. Pra ser sincero aqui, a verdade é que a Nike odeia o Neymar. E se você não conhece essa história, clica no vídeo que está aparecendo na sua tela para entender por que uma empresa tão grande como a Nike não gosta de vários jogadores famosos de futebol. A gente se encontra lá.